nós vamos refletir hoje sobre o que Deus quer falar conosco em termos de uma comunidade formadora. Nós estamos em busca, de fato, de ser uma igreja assim, de ser uma igreja relevante, de ser uma igreja missional, uma igreja que faça sentido para cada um que faça parte dela, que gere no coração de cada um paixão por Jesus, intimidade com Deus, vontade de experimentar as coisas diferentes que vêm de Deus e não daquilo que nós estamos acostumados como a vida humana, simplesmente pela capacidade humana, mas pela capacidade, pela marca da presença de um Deus que é descrito na Bíblia como um Deus extraordinário, um Deus poderoso, um Deus que está em todos os lugares, um Deus que se interessa por pessoas, que vem ao nosso encontro, transforma a nossa vida. Não faz sentido nós tentarmos ser uma igreja que desconsidera a obra extraordinária de Cristo, aquilo que Deus quer fazer na vida de cada pessoa. E é por isso que nós estamos dedicando então um mês de aniversário da nossa comunidade para falar sobre esses temas. Falamos no domingo passado sobre uma comunidade maravilhosa e boa, que seja missional. Nós explicamos um pouco esse termo e mostramos o porquê que foi necessário surgir um termo novo chamado missional para mostrar como nós deveríamos ser como igreja. Falamos das dificuldades históricas que as igrejas tiveram, não tantos anos atrás, nós estamos falando de até uma década, 2 décadas atrás, e que talvez, hoje ainda, muitas igrejas, muitas comunidades estão passando. Comunidades mais centradas em espetáculos, em cuidar dos anseios humanos, em fazer tudo para o convencimento humano e não a conversão humana, ou seja, o coração humano de fato conectado a Deus, e não as estratégias de marketing, e não as estratégias que estão aí e que não nos conduzem para uma vida séria e verdadeira com Deus. Hoje nós vamos conversar sobre uma comunidade formadora. E eu quero ler o texto base para a nossa reflexão de hoje, que está no Evangelho de João, capítulo 21, versículos de 15 a 19, que diz o seguinte: quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro. Quem escreveu esse texto foi João, aquele discípulo, apóstolo, amado, aquele que ficava e foi com Jesus para muitos momentos de intimidade. E ele está escrevendo sobre este momento que foi depois de Jesus ter morrido na cruz e ter ressuscitado. Jesus apareceu, segundo os relatos bíblicos, depois de ressuscitado, durante cerca de 40 dias para algumas pessoas. E ele havia aparecido agora no meio dos discípulos que estavam perto do mar para pescar. Então, João vai dizer o seguinte: quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Sim, Senhor. Sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor, respondeu ele. Então Jesus lhe disse: tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe tudo e sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus ordenou: tome conta das minhas ovelhas. Quando você era moço, você se aprontava e ia para onde queria. Mas eu afirmo a você que isso é verdade. Quando for velho, você estenderá as mãos, alguém vai amarrá-las e o levará para onde você não vai querer ir. Ao dizer isso, Jesus estava dando a entender de que modo Pedro ia morrer, e assim fazer com que Deus fosse louvado.
Então Jesus disse a Pedro: venha comigo. Eu não sei se você já compreendeu o que está acontecendo aqui, mas se não, se sim, ok, você vai concordando comigo. Se não, eu vou explicar algumas coisas. Jesus já havia sido morto e ressuscitado no terceiro dia. Depois de alguns dias, ele aparece para esses discípulos. E eles estão comendo. E naquele círculo pequeno de pessoas que seguiam e amavam Jesus, Jesus olha para Pedro e, diante de todos, pergunta: você me ama, Pedro? Eu não sei se você já reparou, mas Pedro está passando por um momento difícil. Pedro havia negado Jesus. Pedro, que antes era um dos mais empolgados com o que Jesus propunha, aquele que falava: eu, Senhor, eu vou à frente. Pedro foi aquele que, quando Jesus estava chegando perto do barco, andando por sobre as águas, e eles estavam ali com medo dentro do barquinho, Pedro foi o único que falou: Senhor, deixa eu me ter com o Senhor. Ele era ousado, ele ia em direção. Pedro, ele falou isso e Jesus falou: pois não, venha. E ele foi o único que andou sobre as águas além de Jesus. E ele começou a afundar e Jesus precisou resgatá-lo. Pedro era alguém que demonstrava para os seus amigos, que eram discípulos de Jesus, que ele era muito engajado com Jesus. Ele amava Jesus, que ele faria tudo por Jesus. Porém, no momento mais difícil em que Jesus passou, ele negou Jesus antes que o galo cantasse. E ele negou por 3 vezes. Agora Jesus, ciente de que estava diante de um homem triste, um homem que ainda não havia se perdoado, um homem que ainda não via a alegria que ele tinha outrora, quando ele andava com Jesus. Ele não vivia mais aquela alegria. Jesus veio ao encontro dele. Jesus pergunta para Pedro se ele o amava, com o intuito de restaurá-lo, com o intuito de formar em Pedro algo que fosse duradouro, que fosse para sempre. O interessante é que esse texto que nós lemos aqui, Jesus vai dizer como é que Pedro iria morrer. Pedro não estava velho naquela época. Nessa conversa, Pedro possivelmente tinha mais ou menos a idade de Cristo ou um pouco menos. Interessante isso. Mas Jesus está apontando para um tipo de morte que só tem aqueles que são engajados em viver a vida com Jesus. Depois de Jesus ter perguntado 3 vezes para Pedro, e Pedro ter respondido e ter se entristecido, Jesus terminou a obra de formar Pedro. Terminou a obra de consolidar formação adequada para ele viver por toda a sua vida. É por isso que nós vamos partir desse texto para nós pensarmos um pouquinho como deve ser uma comunidade formadora. E a primeira questão que eu coloco para você é: nós precisamos de formação? Você precisa de formação? Você precisa que dentro de você seja transformado uma situação de não conhecimento, não entendimento, não vivência das coisas de Deus, para uma vivência das coisas de Deus, para uma ordem das coisas de Deus, para que você consiga usufruir e viver aquilo que é vontade de Deus para você. Nós precisamos disso. Olha que interessante o que esse autor, escritor, que eu gosto muito, já tem influenciado muito aqui no Brasil a espiritualidade cristã, chamado Brennan Manning, vai dizer a nosso respeito, como seres humanos que somos. Ele diz o seguinte: quando eu sou honesto, admito que sou um amontoado de paradoxos. Creio e duvido, tenho esperança e sinto-me desencorajado, amo e odeio, sinto-me mal quando me sinto bem, sinto-me culpado por não me sentir culpado, sou confiante e desconfiado, honesto e ainda assim insincero. Quando nós olhamos
com honestidade para dentro de nós, é impressionante como nós observamos o quanto nós oscilamos nessas questões. Quem nunca já esteve num velório e ficou triste porque não tinha percebido em si tristeza por alguém que tinha falecido? Já aconteceu isso com você? Você chegar no velório e ficar se forçando a estar triste, porque na verdade o seu coração não estava triste. E você começa a se sentir culpado. Puxa, não é possível, como que eu não estou triste? Eu preciso ficar triste diante disso que está acontecendo. E você se sente mal porque você não ficou triste. Porque na verdade o nosso ser vive e experimenta essas dualidades, essas coisas estranhas que nós não conseguimos controlar. Como é que nós podemos saber se nós estamos bem ou não? Se nós vamos conseguir amar ou não? Ontem realizei um casamento. E é interessante quando chega no momento dos votos, em que tanto a noiva quanto o noivo vão empenhar a palavra diante de tantas pessoas de que vão permanecer fiéis, amando até o fim de suas vidas. E quantas pessoas já não questionaram isso? Se eles deveriam, se nos casamentos as pessoas deveriam de fato empenhar uma palavra por toda a vida. Será que não poderia ser só para esse ano? Vai falar assim, eu prometo te amar esse ano. Ano que vem a gente reconversa, avalia de novo, para não gerar expectativa. Vai que, daqui 3 anos você não me ama mais. Mas por que nós temos que lidar com questões assim? Porque nós sabemos que dentro de nós há uma dualidade. Ora nós nos sentimos encorajados a amar e queremos dar o todo. Amanhã acontece algo durante a noite, enquanto nós dormimos, que nós não sabemos explicar, e de repente eu acordo e falo, eu não quero mais. Eu não estou mais afim, não estou mais interessado. Brennan Manning vai nos ajudar assumindo isso, primeiro na sua vida, e depois nos orientando. Se nós formos sinceros a nós mesmos, fomos honestos, é assim que nós somos. É ou não é? Não é com esse tipo de natureza que nós lidamos todos os dias? Ou existe alguém aqui que é constante? Que consegue ter essa linearidade de bondade, de só coisas extraordinárias? Pedro era alguém assim. Vejam só, nesse texto de João ainda, no capítulo 18, aqui vai mostrar um momento em que Pedro está diante de Jesus, e Jesus seria preso. Os soldados chegam lá no jardim para prender Jesus e perguntam, Jesus pergunta, quem é que vocês estão procurando? E os soldados respondem, nós estamos procurando Jesus de Nazaré. Tornaram a responder. Jesus disse, já afirmei que sou eu. Se é a mim que vocês procuram, então deixem esses outros vão embora. Aí o Simão Pedro tirou a espada e atacou um empregado do grande sacerdote e cortou a orelha direita dele. O nome do empregado era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, guarde sua espada. Por acaso você pensa que eu não vou beber o cálice do sofrimento que o Pai me deu? Aí, momentos depois, olha o que João relata. Pedro ainda estava lá de pé, aquecendo-se perto do fogo. Então lhe perguntaram, você não é um dos seguidores daquele homem? E Pedro respondeu, não, eu não. Sou não. Eu? Imagina, tantos outros aí que seguem, por que você está falando isso para mim? E aí, um desses que estavam reconhecendo disse, será que eu não vi você com ele lá no jardim? E outra vez Pedro disse que não. E no mesmo instante o galo cantou. E ele se lembrou da conversa de Jesus, com Jesus durante a ceia. Jesus havia dito isso a Pedro, que ele negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. A dualidade que está no coração de Pedro é a dualidade que está no nosso coração. Essa humanidade confusa que nós percebemos em Pedro é a mesma humanidade confusa que está dentro de cada um de nós. Não há ser humano que não viva isso, que não experimente essa dualidade. E eu digo para você,
Deus sabe disso. E Ele sabe ao ponto de vir ao nosso encontro para nos ajudar. Olha o que David Ferguson, que esteve no Brasil semana retrasada, diz a respeito do fato de Jesus saber e vir ao nosso encontro. Ele diz o seguinte: Jesus dedicou mais tempo capacitando poucas pessoas do que dedicou às multidões. Foram relatados 76 eventos de Jesus com pessoas, e 46 desses eventos foi de Jesus capacitando poucas pessoas. Ele está mostrando uma coisa aqui, que essa dualidade, essas confusões, essas coisas da humanidade que está em todo mundo é da ciência de Jesus. E Ele sabe como tratar cada um. E a forma mais proveitosa que Jesus encontrou para ensinar a humanidade foi dedicar mais tempo a poucas pessoas do que a multidões. Por quê? Porque são coisas que precisam ser trabalhadas com profundidade. E não no discurso, mas na prática de convivência, dia a dia, transmitindo isso. Ainda Francis Chan, um pastor que mora na cidade de São Francisco, que tem uma história muito interessante. Ele era pastor de uma igreja com mais de 5.000 membros, 5.000 pessoas que se reuniam constantemente. Eu não sei se você tem muita noção disso, mas até pouco tempo atrás, uma cidade próxima minha, no interior de São Paulo, chamada Olambra, tinha 10.000 pessoas, uma cidade inteira. Tem muitas outras cidades no Brasil que tem cerca de 5.000 pessoas, e é uma cidade. A igreja que ele pastoreava tinha cerca de 5.000 pessoas. E alguns anos atrás, ele entendeu que Deus queria outra coisa. E ele então reuniu a liderança e comunicou que eles iam fechar a igreja. E eles passariam a se reunir agora em pequenos grupos. A igreja foi fechada em termos de reunião de 5.000 pessoas e formaram pequenos grupos que se reuniam em toda a parte da cidade e tendo 2 ou 3 encontros no máximo no ano em que reuniam todos os grupos. Que as pessoas deveriam se dedicar a aprender de Jesus em pequenos grupos, para que elas de fato fossem formadas no seu interior por aquilo que Jesus tinha ensinado. E ele vai dizer o seguinte: o que havia começado com um simples ato de obediência ao chamado de Jesus acabou transformando a vida deles e, por fim, o mundo. Todo movimento cristão começa dessa forma. Jesus dedicando a maior parte do tempo para cuidar de poucas pessoas, para transmitir e formar dentro de cada um algo que fosse extraordinário e transformasse essa humanidade confusa em algo tão especial ao ponto de conseguir mudar o mundo. Se hoje o cristianismo chega até os dias de hoje, se hoje, depois de quase 2.000 anos, nós ainda percebemos Cristo falando aos corações, foi porque Jesus dedicou mais tempo a tratar poucas pessoas do que falar para as multidões. O que eu estou dizendo com isso é que, sim, nós precisamos de formação, porque há uma confusão dentro de nós que nos impede de viver. Jesus sabe disso. E Ele se aproxima de nós, não em discursos bonitos para a multidão, mas para ter uma relação próxima, de intimidade com cada um. Porque Ele sabe que é numa relação de intimidade, de proximidade, de vivência, que nós somos transformados. Portanto, aqui nós já temos algo importante para nós pensarmos. Nós não vamos conseguir formação adequada para o nosso coração, para a nossa vida, para a nossa mente, vivendo no meio de multidões. Mas nós vamos conseguir isso se focarmos a nossa mente, a nossa vida, para receber de Cristo de forma íntima, pessoal, próxima a nós, e não distante. Nós precisamos orar. Nós precisamos falar com Ele. Assim, nós precisamos dessa ajuda dele. E olha o que Brennan Manning também vai dizer a respeito do que nós realmente precisamos.
Preste bastante atenção nisso, porque aqui são anos e anos de um homem que viveu como dependente químico, como alcoólatra, e experimentou todo tipo de rejeição, de processos para melhorar sua vida, e que só então, depois de anos e anos tentando diversas coisas para ser restaurado, ele só encontra restauração e depois ensina isso através da oração. E diz o seguinte: em essência, há uma única coisa que Deus pede de nós: que sejamos homens e mulheres de oração. Gente que viva perto de Deus. Gente para quem Deus seja tudo e para quem Deus seja suficiente. Essa é a raiz da paz. Temos paz quando o Deus gracioso é tudo o que buscamos. Quando começamos a buscar qualquer coisa além dele, nós a perdemos. Minha pergunta para você é: o que você tem buscado? O que você tem buscado? Eu vejo meu coração me dizendo muitas coisas sobre o que eu tenho que buscar. Fama, dinheiro, status, aceitação das pessoas. Eu vejo a minha natureza humana tentando me empurrar para que eu construa legado, para que eu faça alguma coisa para que meu nome não seja esquecido na história. E você já percebeu que se você tem uma jornada parecida um pouco com a minha, de buscar muitas coisas, o que nós percebemos em nós é a paz indo embora? É a paz saindo das nossas mãos e do nosso coração? Aqui o Brennan Manning está tocando num ponto muito importante. O que nós realmente precisamos para transformar e formar em nós um caráter de Deus sólido é oração. Falar com Deus. Abrir a nossa vida para Ele. Pedir para Ele nos liderar na mente, nos pensamentos, no coração. Quando nós ansiamos Deus e um pouco mais, nós sofremos. Quando nós buscamos Cristo e um pouco mais, nós perdemos a paz. Nós precisamos buscar tão somente o nosso Deus. Thomas Merton, ainda nessa mesmo ensino, vai dizer o seguinte: esse é o chamado dele para nós. Simplesmente sermos gente a quem basta viver perto dele e renovar o tipo de vida em que essa proximidade é sentida e experimentada. Esse é o chamado dele para nós. Simplesmente sermos gente a quem basta viver perto de Deus. Será que nós temos vivido isso? Será que nós temos experimentado uma vida próxima de Deus? Olha o que nós lemos no texto hoje. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Jesus, ele se direciona para Pedro e fala ao seu coração, ele procura por mim e por você. Eu não sei como você tem ocupado o seu dia a dia. Eu não sei se você tem vivido uma agenda muito lotada, com muitas atividades, muitos eventos, muitas pessoas próximas de você. Se você tem se distraído e passado dias, semanas e meses com tantas coisas. Mas eu sei de uma coisa. Esse mesmo Jesus que virou para Pedro e o chamou pelo nome e falou: Pedro, você me ama? Ele pergunta para você hoje. Pergunta para você no dia a dia. Pergunta para mim, dizendo: Marcelo, você me ama? Você me ama mais que os outros? E eu perguntaria para você, pediria para você, troque o nome de Simão Pedro pelo seu nome. Como ficaria a frase? Se ele falasse a você: João, Raquel,
Felipe, Igor, Cássia, você me ama? Jesus está a fim de formar o seu coração. E Ele vem ao seu encontro, te chama para essa formação. Como você responderia? Você teria a mesma coragem que Pedro? E diria para ele: Senhor, tu sabes que eu te amo. Você poderia dizer isso hoje, a partir da sua vida? Jesus, o Senhor sabe que eu te amo. E se Ele te perguntasse pela segunda vez: você me ama? Você responderia para Ele, mesmo que Ele estivesse questionando a primeira resposta sua? Você ainda diria para Ele que você me ama? E se pela terceira vez Ele te perguntasse, questionando a sua primeira e segunda resposta, você também ficaria triste? Você voltaria a afirmar ou você falaria para Ele: tá bom, Jesus, você já percebeu, né? Eu tentei dizer aqui que te amava, mas não necessariamente eu te amo. Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Eu quero, a partir disso, convidar você para uma relação diferente com Cristo. Ele tem ciência da dualidade, das confusões, das angústias que estão dentro do seu coração. Ele se aproxima diante de você, ele te convida para uma transformação, para um tipo de vida muito diferente do que você está vivendo, dessa confusão. Uma vida muito mais baseada nas instruções e orientações dele, uma vida transformada, uma vida em que é sustentada pela alegria que vem dele, pela força que vem dele, pela inspiração que vem de Jesus. Uma vida que vai te conduzir para pensar diferente, agir diferente, se aproximar de pessoas, abraçar as pessoas que estão à sua volta, receber e oferecer carinho, receber e oferecer amor, ver o seu ambiente sendo transformado, confiar de que Deus está com você, assim como nós falamos de Davi, uma vida que, mesmo que você diante de um sofrimento que esteja passando, você não está sozinho, você pode confiar em Deus. Cristo te chama para uma vida assim, e o que Ele simplesmente pede de nós é que nós nos dediquemos a estar perto dEle. Assim, nós precisamos ser uma comunidade dessa forma, formada por pessoas, indivíduos, que se aproximam de Deus dessa forma. Francis Chan ainda vai dizer: se você não está pronto para entregar a sua vida por amor a Cristo, então não está pronto para fazer discípulos. Simples assim. Muitas vezes nós tentamos falar de Deus, tentamos dizer que a nossa vida está em Deus, que nós confiamos em Deus, mas muitas vezes nossa vida está no discurso, enquanto que nós não vamos experimentar aquilo de mais profundo que Deus tem para nos dar, se nós não conseguimos entregar a nossa vida para Ele, se nós não conseguimos ainda colocar nas mãos de Deus a condução da nossa vida, se nós não conseguimos ainda nos quebrantar e dizer para Cristo: Cristo, eu sou seu, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, enquanto nós estivermos presos nas nossas estruturas criadas por nós. E eu falo para você, isso não é uma coisa simples para nós. Muitas vezes nós, pela emoção, abrimos mão da nossa vida, mas no dia a dia racional, nós deixamos de lado aquilo que nós falamos para Deus, e a nossa vida volta a estar naquela estaca zero. Esses homens, e especialmente Pedro, vocês se lembram da história de Pedro? Nós falamos disso na semana passada. Ele era um pescador. E ele, na semana passada nós lemos esse texto e vimos que ele estava ali no mar da Galileia, se dedicando à obra, ou ao seu trabalho de pescar, para comerem e para sobreviverem, porque eles também vendiam, trocavam os peixes por outras coisas. Depois que Jesus chegou naquele lugar e realizou as coisas que ele realizou, especialmente aquela pesca extraordinária que Pedro colheu depois de ouvir a voz de Jesus, Pedro se dobrou aos pés do Mestre, de Jesus, e disse: minha vida é sua. A vida de Pedro começou a passar por transformação.
texto diz que Pedro, deixando tudo, passou a seguir Jesus. O que eu penso que tem faltado para nós, ou para muitos à nossa volta, é conseguir ter tido esse encontro com Jesus Redentor, com Jesus Transformador. Eu pergunto a você, você tem tido esse encontro com Ele? Você deseja conhecer o homem que transformou e tem transformado o mundo, que transformou a vida de Pedro e que se aproxima de nós hoje e fala: eu quero transformar a sua vida também? Você tem ansiado por isso? Você tem buscado por encontrar o extraordinário Jesus que fala ao seu coração, transforma a sua vida? E digo mais, que Ele é tão poderoso na sua presença, que fez e faz com que homens e mulheres larguem tudo para viver com Ele. Você acredita que isso hoje ainda é possível? Você acredita que ainda homens e mulheres dos dias atuais, no ano de 2018, têm tido encontro com esse Mestre e têm saído dos seus empregos, das suas estruturas, para seguir? Que estão abrindo mão de tudo, porque viram que naquele olhar tem mais vida do que eles poderiam conseguir em qualquer outro lugar. Se nós não primeiro entregarmos a nossa vida a Cristo, se nós não o descobrirmos, nós não seremos uma comunidade formadora. Nós não vamos conseguir auxiliar os outros a estarem perto de Deus. Francis Chan ainda vai dizer: o chamado para ser discípulo de Jesus está disponível para todos, mas não podemos escolher nossas próprias atribuições. Se Jesus é Senhor, então Ele define suas prioridades. Ele tem um plano, uma agenda e um chamado para você. Não há como dizer a Ele o que você vai fazer hoje ou pelo resto de sua vida. Eu não sei se todos aqui conhecem um pouco a minha história, mas eu precisei resolver esse encontro com Jesus. Teve um dia que não teve mais jeito. Teve um dia em que eu precisei dobrar os meus joelhos e dizer a Ele: faça da minha vida o que o Senhor quiser, porque eu não consigo mais resistir à sua presença. Eu não consigo mais continuar a fazer aquilo que eu fazia, porque hoje eu te conheço. E eu lembro, como se fosse hoje, de manhã, o momento em que eu pedi a conta no trabalho. Cheguei numa segunda-feira, às 8 da manhã no trabalho, para uma reunião super importante. Trabalhava numa empresa de consultoria para recuperação de empresas. E havia um supermercado em Aguaí, interior de São Paulo, em que o dono havia falecido e a esposa estava perdida sobre como ia conduzir aquele supermercado. E na sexta-feira anterior nós tínhamos ido até a cidade de Aguaí, feito uma reunião com ela e com os gerentes daquele supermercado. E o dono da consultoria tinha pedido que eu conduzisse aquela reunião, porque ele já queria que a partir de segunda-feira eu fosse o assessor para aquele supermercado do emprego. E eu cheguei para a reunião de segunda-feira às 8 horas, onde eles iam decidir se nós íamos ter o supermercado como cliente ou não. E eu encontrei com ele, assim que eu entrei no prédio, ele falou: vamos para a reunião. Ele era o dono da consultoria. E eu disse para ele: você me dá 5 minutos? E ele falou: Marcelo, a gente está com um horário apertado, vamos embora para a reunião. Pode ser depois? Eu disse: não, precisa ser agora. Eu tinha vivido um domingo de me entregar totalmente nas mãos de Jesus. E falado: pode me levar para onde o Senhor quiser. E aí eu cheguei naquela segunda-feira convicto e pedi a conta. Ele falou: você é louco?
A gente tem uma reunião agora. Deixa de bobeira, né? O que aconteceu com você? Ideologia não enche barriga, foram as palavras que ele me disse. Eu disse, não é encher barriga. Minha barriga já está cheia. O que eu preciso é compartilhar isso com as pessoas. E eu pedi a conta, depois ele mandou para o RH, e eu lembro a sensação de ter saído daquele prédio. Como nunca antes, depois eu experimentei a sensação de liberdade, de ser livre. Há uma frase do poema curto de Fernando Pessoa que diz: queira pouco e você terá tudo. Queira nada e você será livre. Se nós não entendemos o que Jesus está pedindo de nós, se nós não tivemos um encontro com Ele ainda, nós não vamos ser comunidade formadora. Nós só vamos conseguir ajudar outras pessoas a estarem conectadas a Deus, perto dEle, se nós estivermos diante de Cristo e entregarmos a nossa vida para Ele. E aí, queridos, é Ele que tem um plano, é Ele que tem uma agenda, e é Ele que tem um chamado para você. É Ele que conduz a nossa vida, é Ele que nos transforma. Eu quero então dizer qual é a característica de uma comunidade formadora. Ela é formada por pessoas que estejam perto de Deus, que ensinem outras pessoas a estarem perto de Deus. Essas outras pessoas, por sua vez, perto de Deus, convidam outros para estarem perto também. Não é difícil, é simples. Essa deve ser a dinâmica de uma comunidade formadora. Pessoas que se depararam com Cristo e foi tão irresistível estar diante dele que se entregaram. Descobriram o que é viver ao lado dele e têm convidado outros para fazerem isso. Eu sei que eu falando para vocês, parece que eu estou falando dentro de uma caixa. Ninguém entende nada. Mas esse é o poder quando Cristo se encontra com cada pessoa. Eu quero hoje orar por vocês para que vocês tenham um encontro verdadeiro com Ele. Para que Jesus, de fato, esteja diante da face de vocês. E Ele se mostre. Para que vocês percebam o que é não conseguir resistir ao fogo, ao fervor, à inquietação, à alegria, ao transbordar de amor que é estar perto dele. Eu convido você nessa semana a separar um tempo para ouvir a voz de Cristo. Talvez possa ser agora. Assim que nós terminarmos eu vou orar. Mas separar um tempo para ouvir a voz de Cristo. Fazer aquela pergunta assim: Jesus, você teria algo para me dizer hoje? Pode falar. Eu quero ouvir. Você tem coragem de fazer esse tipo de pergunta? Segundo, estruture num papel simples. Como você pode ajudar alguém a estar perto de Deus? Se você já tem vivido perto de Jesus, perto de Deus, você tem uma forma muito clara de como ensinar alguém a estar perto dele? Pode ser um guardanapo, pode ser um pedaço de papel, pode ser um computador, pode ser um celular. Mas como você ajudaria outra pessoa a se encontrar com Deus e ter um tempo com Ele? E por último, para essa semana, dê um passo. Faça uma experiência de ensinar alguém a estar perto de Deus. Se você tem vivido comunhão com Ele, tente ajudar alguém para que essa pessoa esteja perto de Deus. Porque são nessas práticas, vivendo cada semana da nossa vida, é que nós vamos nos tornando uma comunidade formadora. Não é pelo discurso, vamos lá. Não. Nós temos que fazer. Eu e você, cada um de nós, viver perto dele e convidar outros para viver perto dele. Auxiliando-os de forma simples, para que eles experimentem isso.
Agora eu quero orar com você. Você gostaria de ter uma experiência com Cristo que transforme você? Você gostaria que Ele falasse com você de uma forma que fosse irresistível a transformação? Se você gostaria disso, eu queria convidar você a fechar os seus olhos. E primeiro você, com a sua voz, dizer isso para Ele. Depois eu vou orar por você. Então, alguns instantes para você dizer para Jesus: Jesus, por favor, eu quero ter a experiência que Pedro teve, de ficar maravilhado com a sua presença. Passa alguns instantes para você falar isso para Ele. Senhor Jesus, eu não sou nada sem o Senhor. Essas palavras que nós falamos hoje, sem a sua presença, não valem nada. Jesus, se o Senhor não se mostrar para nós não saberemos a seu respeito. Senhor Jesus, mostre-se a cada um aqui. Chame cada um pelo nome. Propõe a sua vida, o teu sacrifício, para que cada pessoa aqui possa experimentar o seu irresistível chamado. Um chamado que é para primeiro estar perto de ti, beber da vida que o Senhor tem a oferecer, da transformação que o Senhor tem a oferecer, da orientação que o Senhor tem a nos oferecer. Para que nós possamos então, uma vez entregues a nossa vida ao Senhor, podemos auxiliar outros também para estar ao seu lado. Que seja transformadora, Pai, a sua presença na nossa vida. Nós entregamos tudo nas tuas mãos. Nós oramos em nome